Boa tarde, gente. Então, estou aqui aproveitando o último dia antes das férias para deixar algumas coisas prontas, né? Então, primeiro, antes de tudo, queria saudar aqui os alunos que ontem, né, 2 dias antes das férias, ficaram lá até depois das 10 estudando lógica, né? Então, esses aqui são os fortes que ficaram até o final, né? Aqui é a turma de Lógica 2. E no final do... e também eu queria agradecer a Vitória, né? Essa daqui, que me deu aqui o desenho do Itadori, junto com spoilers do episódio de ontem, né? De Jujutsu Kaisen, mas tá valendo, né? E aí no final da aula, né, a gente está fazendo aqui, a turma é de Lógica 2, mas a gente está fazendo uma revisão do assunto de Lógica 1, né? Por isso que esse vídeo aqui vai ficar na playlist de Lógica 1. Eu deixei no quadro um exercício, né? Que a gente já vai começar o ano que vem com prova. A gente está num semestre meio doido, com as férias no meio. Então, a primeira aula do semestre que vem já vai ser uma avaliação. E aí eu deixei esse exercício, né? No quadro. E aí eu estou pensando e agora eu vou corrigir ele para quem quiser passar as férias na companhia luxuosa da lógica, né? Deixa eu botar isso aqui sempre no topo, deixar aqui do lado. Então vamos lá. Então o exercício era o seguinte: resolva essas questões, né? Utilizando tabelas de verdade e 2, tablôs semânticos ou árvores de reputação, como queira, né? Então a questão A, vou fazer tudo com tabela, tá? Aí depois eu vou fazer tudo com tablô. Então, a questão A é para saber se aquela fórmula a saber, né? Se A implica B e B implica C, então A implica C. A questão aqui é saber se isso daqui é uma tautologia, tá? Certo. Vou adiantar que né? Lembram que lá na aula passada, né, eu estava até falando alguns argumentos assim básicos que são considerados, que são argumentos válidos, né, que são argumentos muito usados. Em determinado momento eu falei de um argumento que é chamado silogismo hipotético, né? Então esse argumento ele diz o seguinte: olha, se eu tenho como premissas A implica B, aqui na verdade eu teria que estar usando metavariáveis, né? Φ, psi, algo assim, porque aqui não é A e B, não é uma sentença específica, mas é qualquer sentença, né? Mas acontece que geralmente quando eu uso Φ e psi as pessoas ficam muito distraídas com Φ e psi, então eu vou botar A e B aqui, mas lembrando que aqui é qualquer sentença. Então se eu tenho A implica B e eu tenho B implica C, eu posso concluir que A implica C, né? E esse argumento aqui é o silogismo hipotético. Eu estou falando aqui desse argumento, né, que eu quero chamar a atenção para um fato, né? Mas antes eu vou tentar dar um jeito aqui em uma coisa, porque essa barra de rolagem aqui ela está piscando e está me dando agonia. Pronto. Agora eu acho que não vai ficar piscando mais. Beleza. Então eu estou falando aqui desse argumento que eu quero chamar a atenção, né? Perceba, já que esse argumento aqui é válido, a gente pode até mostrar que ele é válido aqui também, quando está mostrando também que aquela sentença é uma tautologia. Já que esse argumento é válido, né, para todo argumento válido, você tem uma tautologia relacionada no cálculo proposicional, né? Então, a saber, a tautologia em que é um condicional cujo antecedente é a conjunção das premissas e o consequente é a conclusão do argumento válido. É exatamente o que eu tenho aqui, né? Meu antecedente é a conjunção das premissas desse argumento e meu consequente é a conclusão do argumento. O que acontece, gente? Esse argumento ser válido quer dizer que não há uma interpretação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Não é isso? Ou seja, não há uma linha da tabela de verdade em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Mas se não há, agora, quando é que esse condicional aqui é falso? Né? Ele vai ser falso na linha da tabela de verdade em que o antecedente for verdadeiro e o consequente falso, né? Mas para um antecedente ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro tanto isso quanto isso, né? Porém, como o argumento de baixo é válido,
quer dizer exatamente que não há essa linha em que isso é verdadeiro e isso é falso, né? Então, para cada argumento válido no cálculo proposicional, tem uma tautologia relacionada, né? E essa tautologia aqui é relacionada à validade do silogismo hipotético, né? E outra coisa que essa tautologia que ela está expressando é a transitividade da condicional. Então, se A implica B e B implica C, a transitividade mais ou menos é o seguinte, né? Sempre que eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho um grafo, né? Sempre que para chegar de um ponto a outro eu chego com dois passos, eu chego com um passo só, né? Então, se meu pai é meu ancestral e meu avô é ancestral do meu avô é meu ancestral, né? Ou seja, a relação de ancestralidade é transitiva. E mesma coisa aqui com condicional. O condicional é transitivo, né? Então, isso daqui é esperado que seja válido. Mas para a gente saber realmente se é válido, tem que fazer a tabela, né? Então, perceba, aqui nós temos 3 proposições atômicas, né? Que é A, B e C. Né? Então, nossa tabela vai ter 8 linhas. Então, vamos lá. Meio chato, né? Tabela de verdade é um método legal, porque ele é bastante mecânico, é sempre garantido de você conseguir responder as questões, ele é bastante direto, mas ele tem a chatice dele ser muito extenso às vezes, né? Como nesse caso, ele vai crescendo exponencialmente, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho V, 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 F, 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 F. V, V, F, F, V, V, F, F. V, F, V, F, V, F, V, F. Beleza. Agora aqui vamos botar a fórmula que a gente quer fazer a tabela de verdade. Beleza. Aqui, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquelas manhas que eu estava dando para vocês de poupar tempo, né? Então, um condicional, ele só é falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. É isso, né? Primeiro, para eu saber que isso aqui não é uma tautologia, eu tenho que achar uma linha que isso seja falso, né? Ou seja, aqui o operador principal da fórmula é esse, né? Então tem que ter uma linha que isso aqui seja falso. Essa linha não vai ser uma linha em que isso daqui seja verdadeiro, né? Porque sempre que isso aqui for verdadeiro, o condicional vai ser verdadeiro, né? Então eu vou começar fazendo a tabela, né? Para saber a tabela desse conectivo principal, eu tenho que saber a tabela do antecedente, que é bem mais complexo, e do consequente, né? Como a tabela do consequente ela é mais simples, né? E ao fazer a tabela do consequente, eu já consigo eliminar algumas linhas da tabela para não precisar poupar trabalho, então eu vou começar pela tabela do consequente. Então, o que é o consequente do condicional principal, que é esse? O consequente desse condicional principal é outro condicional em que o antecedente é A e o consequente é C, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar as linhas em que A é verdadeiro e C é falso e colocar falso. E nas outras, eu boto verdadeiro. Então, na primeira linha, A é verdadeiro e C é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Também não estou colocando embaixo desse conectivo aqui, porque é a tabela desse conectivo, né? Não é a tabela da fórmula total. O conectivo principal da fórmula total é esse, né? Então, vou colocando aqui as tabelas embaixo do conectivo principal de cada fórmula, de cada parte de fórmula, né? Na segunda linha, A é verdadeiro e C é falso. Então, isso aqui é falso. Na terceira linha, A é verdadeiro e C é verdadeiro. Na quarta linha, A é verdadeiro e C é falso. Da quinta linha até a oitava, gente, A é falso. Um condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. Então, eu não preciso nem ficar olhando, né? Como essas linhas aqui, todo A é falso, posso colocar falso. Agora perceba o que aconteceu, gente. Na primeira, na terceira, na quinta, sexta, sétima, oitava, eu sei que isso daqui é verdadeiro. Por quê? Porque a fórmula principal é um condicional. E nessas linhas, o consequente desse condicional é verdadeiro. Então não tem como ele ser falso, né? O condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então aqui, gente, eu posso colocar verdadeiro, verdadeiro,
verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, aqui eu não preciso saber o valor de verdade disso nem nessa linha, nem nessa linha, nem nessa linha, nem nessa, nem nessa, nem nessa. Pô, já poupou bastante trabalho, né? Nas outras linhas aí não tem jeito, né? Eu tenho que saber. Aí vamos ver. Para isso daqui ser falso, né? Para isso daqui dar falso, ou seja, eu consegui mostrar que não é uma tautologia, essa conjunção tem que ser verdadeira aqui e aqui. Né? Para ela ser verdadeira, por ela ser uma conjunção, ela só é verdadeira quando ambos os conjuntos são verdadeiros. Né? Então vamos ver. Então se eu achar um falso aqui ou um falso aqui, eu já sei que o daqui vai ser falso e o daqui vai ser verdadeiro. Né? Então vamos ver se tem algum falso aqui. Né? Aqui agora é um condicional também. O antecedente é A e o consequente é B. Né? Então vou botar aqui para a gente. Então aqui, ó, V com V, ou aqui eu não preciso fazer. V com V dá V. Né? Deixa eu colocar aqui bem embaixo do conectivo. E V com F dá F. Né? Aqui, gente, tá vendo aqui é V com F. V com F dá F. Aqui, como isso aqui é uma conjunção, eu já sei que aqui vai ser F e já sei que aqui vai ser V. Né? Então aqui eu não preciso fazer, só preciso fazer esse daqui. Aqui, se eu achar um F, aí aqui vai ser F e aqui vai ser V. Aqui, se eu achar um V, aqui vai ser V e aqui vai ser F. Então tudo depende aqui dessa linha. Então aqui, isso aqui também é um condicional. Só que o antecedente é B e o consequente é C. Né? Só preciso fazer essa linha aqui, tá? Então aqui eu posso fazer assim, ó, para deixar. Não, deixa do jeito que tá aqui. Certo? Então aqui, V com F dá F. Então, como eu disse, eu tenho uma conjunção de V com F dá F e eu tenho um condicional de F com F dá V. Né? Então, eu sei que isso daqui é uma tautologia porque ela é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade. Tá certo? E novamente, né, vamos pegar aqui só para mostrar o silogismo disjuntivo, vamos pegar como se fosse fórmulas separadas isso, isso e isso. Será que tem uma linha aqui, isso é verdadeiro e isso é falso? Na primeira linha não é, porque isso aqui é... Opa! Porque na primeira linha isso daqui é verdadeiro, na outra linha isso aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. As únicas linhas que a conclusão é falsa é essa e essa. Né? Então, se em alguma dessas linhas as premissas fossem verdadeiras, o argumento seria inválido. Mas nessa linha, essa premissa aqui é falsa, e nessa linha, essa premissa aqui é falsa. Né? Então, o argumento, silogismo hipotético, é um argumento válido. O que faz todo sentido, né? Já que essa aqui é a tautologia relacionada à validade do silogismo hipotético. Tá bom? Então, essa aqui é a resposta da questão 1, usando tabelas. Né? Vamos para B. Estou meio com preguiça aqui, vou fazer logo usando tablôs, tá? Que já está copiado ali, etc, etc. Então vamos ver aqui a A usando tablôs. Vamos ver se vai ficar mais simples ou mais complicado, né? Eu acho que esse aqui é capaz até de ficar mais complicado porque tem muito condicional, né? E o condicional no tablô é a regra de eliminação, ou de expandir o condicional, ela é com ramos, né? Apesar de que eu não sei, porque por motivos que eu vou falar agora, o tablô aqui, na verdade, é da negação dessa fórmula. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui com o tablô. Um ponto importante é o seguinte. O que o tablô te mostra? O tablô, ele só consegue te mostrar que uma conjunto de fórmulas é consistente ou não é. Se eu fizer o tablô e todas os ramos se fecharem, isso quer dizer que o conjunto de fórmulas que são as premissas do tablô é inconsistente. Né? Porque em todos os ramos você encontrou uma contradição. Né? Se tiver algum ramo aberto, quer dizer que as fórmulas são consistentes e aquele ramo que está aberto, ele te diz exatamente em qual valoração aquela fórmula é inconsistente. Tá? Então tem um problema aqui.
né? O tabuleau só me diz se um conjunto de fórmulas é consistente ou não. Mas eu quero saber se isso daqui é uma tautologia, né? Então, de alguma forma, eu tenho que torcer meu método de tabuleau para poder ele me dizer que isso aqui é uma tautologia. E dá para fazer isso. Por quê, gente? Se isso aqui é uma tautologia, ou seja, ela é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade, a negação disso tem que ser o quê? Uma contradição. Ou seja, falsa em todas as linhas da tabela de verdade. Porém, uma contradição, ela é inconsistente consigo mesma, né? Um conjunto unitário que contém uma contradição é inconsistente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tabuleau da negação da tautologia, né? E aí, se esse tabuleau fechar com uma fórmula só, que é a negação da tautologia, quer dizer que essa fórmula é uma contradição. E aí, se o tabuleau fechar, eu sei que essa fórmula aqui é uma tautologia. Por quê? Porque a negação dela é uma contradição. Então, vamos lá. Primeira linha do tabuleau, tenho que negar essa fórmula aqui toda, né? Colocar parênteses externos, porque eu estou negando a fórmula toda, não estou negando só um antecedente, tá? Então, por isso que eu botei um parênteses a mais aqui, tá vendo aqui, ó, tem 1, 2, aqui tem 1, 2, 3, né? Porque eu estou negando a fórmula toda. E B implica C, outro parêntese, isso implica que A implica C. E o parênteses externo da negação. Então, isso aqui, o que é essa fórmula, gente? Essa fórmula é uma negação de um condicional, né? Então, chequem lá as regras do tabuleau. Quando é que um condicional é falso, né? Ou seja, sua negação é verdadeira. Um condicional é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso, né? Quando eu tenho VF na tabela de verdade, né? Então, eu vou expandir essa fórmula, falar, olha, tá bom, isso aqui, estou supondo que isso aqui é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então, o antecedente dele é verdadeiro, né? E 3, o consequente dele é falso. Beleza? Aqui, como as duas... Aqui está faltando um parênteses. Aqui eu posso tirar o parênteses externo, né? Porque a fórmula está sozinha. Aqui eu tenho duas regras que não fazem ramo, né? Então eu posso tranquilamente fazer na ordem que está aqui, né? O que é essa fórmula aqui? Uma conjunção. Quando é que a conjunção é verdadeira? Quando ambos os conjuntos são verdadeiros. Então eu vou expandir essa fórmula e escrever, olha, tá. Eu supus que isso aqui era verdadeiro, descobri que isso aqui também tem que ser verdadeiro. Mas para isso aqui ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro o primeiro conjunto e o segundo conjunto. Correto? Aí agora vamos expandir essa daqui. Isso aqui é a negação de um condicional. Quando é que um condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Que eu vou ter até que apertar um pouquinho, porque talvez nem dê. O antecedente aqui, né? O antecedente é A, o antecedente é verdadeiro e o consequente é C, né? E o consequente é falso. Expandi essa. Agora aqui eu tenho duas regras que vão fazer ramo, né? Mas como as duas vão fazer, não tem preferência de ordem, né? Então vamos para 4 mesmo aqui. Aqui então, quando é que um condicional é verdadeiro? Ou quando o antecedente é falso, ou quando o consequente é verdadeiro, né? Perceba que esse ramo aqui, terminando 8, ele já fecha. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, nesse ramo eu tenho A e tenho não A e tenho A. Então aqui eu fecho, não preciso mais me preocupar com esse ramo. Vamos para o 9. O 9 ele não fecha, né? Porque eu tenho um B aqui, tenho não C e tenho A. Não tenho não B. Então, beleza. Eu expandi esse, né? Aqui já é terminal, né? Só falta essa fórmula. Então, quando é que B implica C é verdadeiro? Ou quando B é falso, ou quando C é verdadeiro. Perceba que os dois ramos fecham. Porque aqui nesse ramo que termina em 10, eu tenho logo no 9 o B, né? Só lembrando aqui que o ramo ele vai subindo, né? Até chegar no 1. Só que ele vai pelo caminho dele. Então aqui o ramo do 10 é 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não passa pelo 8, né? E não passa pelo 11. O ramo do 11 é 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele não passa pelo 10. Tá? Mas nesse ramo aqui eu tenho B, não B e tenho B. E nesse ramo aqui eu tenho C e tenho não C. Pronto. Então, eu mostrei aqui que o conjunto contendo apenas essa fórmula é inconsistente.
Como só contém uma fórmula, o conjunto ele é inconsistente, isso quer dizer que aquela fórmula é uma contradição. Então eu mostrei que essa fórmula que está no 1 é uma contradição. Porém, como a fórmula que está no 1 é a negação da fórmula que eu quero avaliar, eu mostrei que a fórmula que eu quero avaliar é uma tautologia. Certo? Então, a resposta aqui é uma tautologia? Sim. Né? E mostrei com tabelas e tablôs. Vamos para B. Vou apagar aqui, né, gente? Peraí que acho que eu vou criar... Deixar aqui. Não, vou apagar mesmo. E fazer uma página nova. Mas também eu não guardei a tabela, então não faz muita diferença. Vamos para apagar aqui também, né? Questão de espaço. Dá para voltar o vídeo se quiser. Vamos para B. A B, eu quero saber se a seguinte fórmula é uma contradição. Não é o caso de A implicar que B implica A. É uma contradição, tá, gente? Por quê? Lembra que eu falei para vocês o seguinte: um condicional com antecedente verdadeiro é sempre falso. Ou é sempre verdadeiro. E o que essa fórmula que está sendo negada está dizendo? Olha, se A é verdadeiro, então B implica A. Isso é verdadeiro, porque se A é verdadeiro, não importa o B, o condicional de B para A vai ser verdadeiro, porque um condicional consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Como essa fórmula está negando isso, ela é uma contradição. Aqui, felizmente, eu só tenho duas proposições atômicas, né? Então minha tabela vai ficar bem menor. A e B. V, V, F, F. VF, VF. E agora eu vou botar aqui a fórmula que eu quero avaliar. A implica que B implica A, fecha parênteses, fecha parênteses. Tá, essa fórmula aqui é uma negação, né? Uma negação. O negativo principal dela é a negação. Então, a tabela dela vai ficar aqui embaixo da negação, né? Mas para eu saber a tabela da negação, eu tenho que saber a tabela do que está sendo negado, que é esse condicional. Mas para saber a tabela desse condicional, eu preciso saber o antecedente, que até já tenho, está aqui, né? E o consequente. Então, a gente começa a fazer as tabelas de dentro para fora. Vamos fazer o B implicar A. B implicar é bem fácil, né? Um condicional normal. Agora, você tem que tomar cuidado, só que às vezes a gente está bitolado ali procurando VF, né? Só que aqui o antecedente é B e o consequente é A. Então, eu tenho que procurar um FV, né? Porque é VF no sentido, né? É de B para A o condicional. Então eu tenho que procurar nessa ordem o VF. Então tá, aqui eu tenho VV, né? Então aqui é V. Aqui eu tenho FV, né? Se você olhar como a gente lê, você vai errar aqui, né? Aqui eu tenho VF e aqui eu tenho FF. Beleza, tá aqui a tabela do meu condicional. A tabela do A, eu poderia copiar a tabela daqui, mas eu já tenho, né? Então, para avaliar esse condicional aqui, esse aqui, né? Eu preciso é o condicional entre isso e isso. Então, se eu tiver se eu tiver o A for V e o B implicar for F, ele vai ser falso. Caso contrário, ele vai ser verdadeiro. Mas eu tenho aqui VV, VV, FF e FV. Sempre verdadeiro. E agora a negação eu vou inverter o valor de verdade, né? Como aquele dela era sempre verdadeiro, esse aqui vai ser sempre falso. Então, qual era a pergunta? Isso aqui é uma contradição? É. Por quê? Porque ela é falsa em todas as interpretações, né? No caso aqui específico, ela é falsa em todas as linhas da tabela de verdade. É uma contradição, tá bom? Então já vou botar aqui, ok, é uma contradição. Então foi resposta positiva para o 1 e para o 2. Agora vamos resolver isso aqui usando tablôs, né? O tablô, né, como eu disse para vocês, ele é um método para te dizer que determinado conjunto de fórmulas é inconsistente, né? Como a contradição é inconsistente consigo mesma, o conjunto composto só dessa contradição tem que ser inconsistente. Então, vou fazer o tablô dessa fórmula, né, não da negação dela mesma. E se ele fechar em todos os ramos, isso aqui é uma contradição. Vamos ver. Então, né, a premissa do meu tablô é essa fórmula aqui mesmo, né? Não é a negação dela, porque eu não quero saber se ela é uma tautologia. Se eu fizesse da negação dela, não ia fechar e eu ia saber que ela não é uma tautologia. Mas eu não ia saber que ela é uma contradição. Né? Porque se ela não é uma tautologia, ela pode ser uma contradição ou uma fórmula contingente. Então eu vou fazer dela aqui.
dela mesma. Se fechar, é uma contradição. Tá, beleza. Isso aqui é o quê? É a negação de um condicional. Quando é que um condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro, né? Antecedente do condicional. E o consequente é falso. Beleza? Então, expandir essa. Essa daqui é terminal. E aqui, de novo, a negação de um condicional. Quando é que um condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Né? Perceba que aqui não teve nenhuma ramificação, só tem um ramo mesmo. E esse ramo fecha, porque eu tenho A, não A e A. Né? Pronto. É uma contradição. Foi mais fácil que o primeiro, né? Vamos para C. Aí a C eu quero saber se aquele conjunto de fórmulas ali é consistente. Então vamos lá. No caso da tabela de verdade, para eu saber que um conjunto de fórmulas é consistente, ou seja, essas fórmulas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, eu simplesmente preciso ter uma linha da tabela de verdade em que todas essas fórmulas sejam verdadeiras naquela linha. Né? Vamos ver. Esse aqui eu acho que é inconsistente, né? Só para dizer para vocês como é que eu estou julgando que ela é inconsistente, né? Lembra que eu botei lá para vocês os argumentos muito usados e um deles era o silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo diz assim: se eu tenho um A ou B, né, lembrando, aqui deveria ser metavariáveis, mas não estou colocando para não confundir. E eu sei que um dos dois disjuntos é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Não é isso? Isso aqui é o silogismo disjuntivo. Então perceba, eu tenho A ou B e eu sei que B é falso, então eu sei que o A é verdadeiro. E eu tenho B ou C. Eu sei que o B é falso, então eu sei que o C é verdadeiro. Então eu tenho A e C. E aqui está dizendo ao mesmo tempo que não há ou não C. Para não há ou não C ser verdadeiro, teria que ser verdadeiro ou não há ou não C. Mas ambos têm que ser falsos. Né? Porque a partir dessas três primeiras fórmulas, eu sei que A e C é verdadeiro. Então isso aqui é inconsistente. Mas vamos mostrar fazendo a tabela. Né? Aqui tem três proposições atômicas, né, que é A, B e C, de modo que nossa tabela vai ter 8 linhas. Né? Então vamos lá. B, C. Né? Então aqui fica V, 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 F, 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 F. V, F, V, F, V, F, V, F. Oh, fiz errado, né, gente? Aqui teria que ser V, V, F, F. V, V, F, F, V, V, F, F. E aqui sim, V, F, V, F, V, F, V, F. Beleza. Aí agora aqui eu vou colocar todas as fórmulas que eu quero avaliar, né? Que é A ou B, B ou C, não B, e por último, não é o caso de A ou não é o caso de C. Beleza. A ou C, né, é uma conjunção entre si, e isso vai ser falso só quando ambos forem falsos. Aqui eu tenho VV, VV, VF, VF. FV, FV, só é falso nas últimas duas linhas. Já B ou C é uma disjunção. Eu falei conjunção antes, é disjunção, tá, gente? É uma disjunção entre isso e isso. Ela vai ser falsa quando ambos forem falsos. Aqui eu tenho VV, VF, FV, FF, VV, VF, FV, FF. Beleza? Agora o não B. Não B eu só vou negar a tabela do B, inverter, né? Então lá tinha VF, VF, ou VV, FF, VV, FF, VV, FF, vai ficar FF, VV, FF, VV, FF, VV, FF, VV. Beleza. E por último, né? Não há ou não sei. Certo? Isso aqui vai ser verdadeiro. Eu deveria fazer o não há, deveria fazer o não sei, depois fazer o não há ou não sei. Mas vou fazer direto. Só para pensarem que dá para fazer isso. Não há ou não sei vai ser verdadeiro quando ao menos um dos dois, A ou C, forem falsos. E vai ser falso, falso ou vice-versa. Então aqui fica
falso, né? Porque ambos são verdadeiros. Falso porque ambos são verdadeiros. Aqui é o menos um é falso. Aqui é o menos um é falso. Aqui é o menos um é falso. Aqui é o... né? Ela vai ficar assim, essa tabela aqui, né? Beleza. Então, será que tem alguma linha em que todas são verdadeiras ao mesmo tempo? Vamos ver. Primeira linha, essa daqui é falsa. Segunda linha, essa daqui é falsa. A daqui também é, tá? Mas eu vou circular só a primeira que é falsa, porque já tem uma falsa, eu sei que não é o caso de todas serem verdadeiras. Na terceira linha, essa daqui é falsa. Na quarta linha, essa daqui é falsa. Eu tô pulando. Tá, beleza, certo. Na quinta linha, essa daqui é falsa. Na sexta linha, essa é falsa. E na sétima linha, essa é falsa. Né? Então, não tem nenhuma linha em que todas são verdadeiras. Então, elas são inconsistentes. Beleza? Vamos lá para o tableau. Pronto. Certo, então aqui eu estou usando o Tableau no uso dele primário, né? O que é que o Tableau me diz? Se um conjunto de fórmulas é consistente ou inconsistente. Se o Tableau não fechar em todos os ramos, eles são inconsistentes, ela é inconsistente. Se o Tableau ficar aberto em algum ramo, ela é consistente. Então aqui eu vou fazer o Tableau dessas fórmulas, não vou negar nenhuma, tá? Então, ó, a primeira fórmula é A ou B, a segunda fórmula é B ou C, a terceira fórmula é não B e a quarta fórmula é não A ou não C. Essa daqui é terminal. Né? Acontece aqui, vocês podem ver, que todas as regras aqui que eu vou aplicar são tudo regras de disjunção. Todas vão ser com ramo. Né? Então não tem muita ordem boa de fazer aqui. Vamos começar pela primeira mesmo. Quando é que A ou B é verdadeiro? Ou quando A é verdadeiro, ou quando B é verdadeiro. Esse ramo aqui já fechou, né? Porque ó, esse ramo tem um B e tem um não B. Então eu posso fechar ele. Então tem que lidar só com esse primeiro ramo. E aqui eu já expandi. Vamos para a segunda. Quando é que B ou C é verdadeiro? Tem duas possibilidades também. Ou quando B é verdadeiro, ou quando C é verdadeiro. Esse aqui também já fechou, porque eu tenho aqui ó, B e não B. Né? Então, expandi essa. Essa daqui é terminal, só sobrou essa daqui. Aí também, isso aqui é uma disjunção, né? Então vai ter duas possibilidades. Quando é que não A ou não C é verdadeiro? Ou quando não A é verdadeiro, ou quando não C é verdadeiro. Essa daqui fechou porque eu tenho não A aqui e tenho A aqui no 5. Ó. Esse ramo aqui, né? Como é que é esse ramo? 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho não A e A. E esse aqui fechou porque eu tenho não C e C. Como é que é esse ramo aqui? É o 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Então, o Tableau fechou em todos os... Esse aqui não é o B, né, gente? Esse aqui é o C. O Tableau fechou em todos os ramos, né? Então, isso daqui é inconsistente. Então, é consistente? Não, né? É inconsistente. Tá bom? A gente chegou à mesma conclusão com a tabela e com o Tableau. Vamos para D. D. D, eu quero saber se isso aqui é inconsistente. Né? Ou seja, se não tem nenhuma linha na tabela de verdade que tudo isso é verdadeiro ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero saber se essas proposições não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. É mais ou menos a mesma questão da C, né? A diferença é que eu estou perguntando só coisas opostas, mas o procedimento é o mesmo. Então, quais são as fórmulas, né? A, se somente se B, A e B, e não é o caso de A ou B. Será que é consistente, gente? Será que é consistente? O que é que vocês acham? Eu falei para vocês de uma transformação, de umas equivalências que são chamadas equivalências de De Morgan, lembra? De Morgan foi um lógico do século XIX. Então eu falei dessas equivalências de De Morgan. O que elas dizem?
que não é o caso de A ou B, isso daqui é equivalente a não A e não B, né? Essa equivalência aqui que importa para a gente, tá? Mas tem a outra, que não é o caso de A e B, é equivalente a não A ou não B, né? O que importa para a gente é a primeira. Então, isso daqui é equivalente a não A e não B, né? Como é que eu posso ter ao mesmo tempo A ou B? A e B e não A e não B, né? Então, provavelmente é inconsistente, né? Mas vamos mostrar fazendo a tabelinha. Vamos lá. Aqui eu só tenho 4 linhas a tabela, né? Então fica A, B. Agora as fórmulas, né? Quais são as fórmulas? A, se somente se B. A e B. E não é o caso de A ou B. Beleza. Aqui é V, V, F, F, V, F, V, F. A se somente se B é verdadeiro quando A e B têm o mesmo valor de verdade. E falso, caso contrário. Na primeira linha, né, os dois são verdadeiros, esse aqui é verdadeiro. Na segunda e na terceira eles têm valores de verdade diferentes. Na quarta linha, essa aqui é a linha que atrapalha algumas pessoas, eles têm o mesmo valor de verdade, né? Os dois são falsos. A e B só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, que só acontece na primeira linha, né? A ou B, né? Estou fazendo a tabela daqui de dentro, tá? A ou B é verdadeiro quando pelo menos um é verdadeiro, ou seja, nas 3 primeiras linhas. Isso aqui então vai ser falso, verdadeiro, ou vai ser falso, 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 verdadeiro, né? Então será que então as fórmulas que eu quero saber se são consistentes é essa e essa. Então vamos ver se ela tem alguma linha que todas são verdadeiras. Na primeira linha essa é falsa. Na segunda linha todas são falsas, né? Mas essa daqui é falsa. Na terceira linha todas são falsas, mas essa daqui é falsa. E na quarta linha essa é falsa. Então elas são inconsistentes, tá? E aqui novamente, né? Estou usando o Tableau no uso primário dele, né? O Tableau ele diz se determinado conjunto de fórmulas é consistente ou não. Se ele fechar em todos os ramos, as fórmulas são inconsistentes. Se tiver algum ramo aberto, elas são consistentes. Sendo que o ramo que está aberto te diz exatamente qual é a valoração em que aquelas fórmulas são consistentes, né? Então aqui, como eu quero saber se elas são inconsistentes, eu vou fazer o Tableau dessas fórmulas aqui mesmo, sem negar nenhuma. Que são quais? Primeiro premissa, A se somente se B. 2, A e B. E 3, não é o caso de A ou B. Aqui tem a manhãzinha, né? A gente tem que... Sempre é bom você fazer o Tableau primeiro, as fórmulas que não dão ramos, né? Porque sempre que se eu tiver um ramo aqui embaixo e eu for expandir essa fórmula, né? Uma fórmula que está nos dois ramos, né? Os dois ramos contêm um 3, 2, 1, né? Aí eu vou ter que expandir a fórmula nesse ramo e nesse ramo, dá o dobro do trabalho, né? Agora perceba, se eu tiver uma fórmula que está aqui nesse ramo, quando eu expandir ela, só expanda nesse ramo, porque esse ramo aqui não tem contato com esse, tá? Agora, se eu for expandir uma fórmula que está antes da ramificação, eu teria que expandir nos dois ramos. Então, por isso, é sempre bom a gente fazer tudo que não precisa de ramo primeiro e depois fazer as que precisa de ramo, porque fica menor o Tableau. A regra aqui do bicondicional ramifica, né? Então, não vou fazer ela primeiro. Vou fazer essa daqui, ó. A e B. Quando é que A e B é verdadeiro? Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro. Aqui é terminal, aqui é terminal. Essa aqui de baixo também não ramifica, né? Quando é que A ou B é falso? 6. Quando A é falso. Pronto, eu posso parar aqui, gente. Não preciso fazer mais nada. Porque aqui eu já achei A e não A. Esse ramo aqui já está fechado. Não preciso terminar de expandir. Não preciso terminar de expandir essa. Não preciso expandir essa. Já achei minha contradição. Já sei que isso aqui é inconsistente. Acabou o trabalho. Tá certo? Então é isso. Tableau fechado. Isso daqui é uma contradição. A pergunta isso aqui não é contradição, desculpa. Isso aqui é inconsistente. Já que eu encontrei uma contradição no meu ramo, esse conjunto de fórmulas é inconsistente, né? Não é uma contradição porque não é um conjunto de fórmula com uma fórmula. Ele tem 3 fórmulas, né? Então, você pode ter conjuntos de fórmulas inconsistentes em que nenhuma é uma contradição, né? Todo conjunto de fórmula que contém uma contradição é inconsistente.
Nem todo conjunto de fórmula que é inconsistente contém uma contradição. Então, beleza. Agora vamos para E. A E é sobre validade, né? A E está perguntando se aquele argumento é válido. Qual é o argumento, gente? É A, as premissas são A implica B ou C. Não é o caso de B ou C. Logo, não há. Esse argumento é válido, gente? É, esse aqui eu mostrei para vocês que existia um tipo de argumento que era válido, que era o seguinte. Eu mostrei isso para vocês, que isso aqui era o modus tollens. Isso aqui de cima é o modus tollens, né? Lembrando só que aqui, nesse argumento, o A e B aqui na verdade são metavariáveis, né? Eu deveria estar usando φ e psi. Só não boto porque vocês se atrapalham. Né? Então aqui meu A aqui é o A mesmo. E meu B é essa fórmula aqui, ó, complexa. Então aqui eu tenho um B, tá vendo meu B é essa fórmula complexa, e o não B é a negação dessa mesma fórmula. Então isso aqui é o modus tollens. Então é válido, tá? Mas a gente tem que mostrar na tabela. Aqui a gente tem 3 proposições atômicas, A, B e C. Então a gente precisa fazer 8 linhas. B, B, C. Né? Aí como é que eu vejo se o argumento é válido a partir de uma tabela de verdade, gente? O que faz um argumento ser inválido? Um argumento, o que é um argumento válido? Um argumento é válido quando em todas as interpretações possíveis das suas premissas, um argumento é formalmente válido quando em todas as interpretações possíveis das premissas não há nenhuma interpretação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Né? Ou seja, qual é a minha premissa? Opa. Falta outra premissa, né? Não é o caso de B ou C. E não há. Quais são minhas premissas aqui? Isso aqui é premissa, premissa e conclusão. Tá bem na ordenzinha, né? Então, se eu achar uma linha em que essa premissa é verdadeira e essa conclusão é falsa, o argumento não é válido, porque é possível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Se eu não achar essa linha, aí ele é válido, tá? Então, ser válido significa não achar uma coisa, tá? Então, vamos pensar assim, né? Todo argumento, né, no tribunal não fala todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Vamos pensar o seguinte, todo argumento é válido até que se prove o contrário. Para eu provar o contrário, eu tenho que achar uma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Se eu não achar essa linha, então ele é válido. Então perceba, o que eu preciso, gente? Uma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Isso quer dizer que as linhas em que a conclusão seja verdadeira, eu não preciso nem checar. Não é isso? Porque não vai ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então perceba, como isso aqui é não há, né, é bem fácil calcular essa conclusão, bora começar por ela. Fica assim e agora fica assim. Essas 4 linhas de baixo, não preciso calcular, gente. Por quê? Porque é uma linha em que a conclusão é verdadeira. Então não vai ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Eu só preciso me preocupar com as 4 primeiras linhas, porque essas linhas realmente, as premissas são verdadeiras. Né? De modo que pode ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Né? Então vamos ver. Agora vamos fazer isso daqui. Por quê? Porque se as linhas em que essa daqui for falsa, que essa premissa não é o caso de B ou C, for falsa, eu também não preciso calcular. Porque ela não vai ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Então vamos fazer B ou C aqui, tá? B ou C então fica V, 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 F. E aí no caso aqui fica F, 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 V. Então essas 3 primeiras linhas também eu não preciso me preocupar. Porque essas linhas aqui são linhas em que essa premissa é falsa. Essas linhas aqui são linhas em que a conclusão é verdadeira, então não é uma linha que precisa me preocupar. E essa linha aqui é uma linha que as premissas são falsas, então não preciso me preocupar. Então eu só preciso calcular a 4ª linha. Então se essa linha aqui, essa premissa for falsa, aí o argumento vai ser válido. Mas se essa linha premissa for verdadeira, aí eu vou ter realmente uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, e ele será inválido. Então, para ele ser válido, essa linha tem que ser falsa. B ou C nessa linha é falso, né? Porque tanto B quanto C é
é falso, né? O A nessa linha é verdadeiro, né? Tá aqui. Então, esse condicional de verdadeiro para falso é falso. Então, essa linha aqui, essa premissa é falsa. De modo que não tem uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Por quê? Ó? Na primeira, segunda, terceira, a segunda premissa é falsa. Na quarta, a primeira premissa é falsa. Na quinta, na sexta, na sétima e na oitava, a conclusão é verdadeira. Então, esse argumento é válido. Tá bom? Vou botar aqui, ó, válido. Agora, vamos fazer com o tableau. Aqui, gente, tem aquela questão, né? O tableau ele é feito para mostrar que um determinado conjunto de sentenças ou proposições é consistente ou não. Mas aqui eu não quero saber consistência, né? Eu quero saber validade. Aí, para usar o tableau, para detectar a validade, a gente precisa fazer um truquezinho. O que acontece? Peraí, deixa eu só olhar aqui a porta. Certo, gente. Então, abrir a porta lá. Como eu estava dizendo, acho que eu estava dizendo isso, né? Então, a gente tem um problema aqui. Porque o tableau, ele serve para dizer que determinado conjunto de sentenças é consistente ou não. Mas aqui a gente não quer saber consistência, a gente quer saber validade desse argumento. Então, a gente tem que fazer um truque aqui, que é o seguinte, olha só. Se esse argumento é válido, é impossível que essas duas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, né? Ou seja, se o argumento é válido, é impossível que essas duas premissas sejam verdadeiras e a negação da conclusão seja falsa. Aqui eu teria que botar não, não há, mas a gente sabe que na lógica clássica é há e não, não há é a mesma coisa, né? Você nega duas vezes, você vai voltar para o mesmo valor de verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tableau das premissas junto com a negação da conclusão. E se eu descobrir que esse conjunto é inconsistente, aí eu vou saber que esse argumento é válido. Então, vamos lá. A primeira premissa é A implica que B ou C. A segunda premissa não é o caso de B ou C. E a terceira premissa é A, né? Não é não há. Estou fazendo um tableau das premissas com a negação da conclusão. Porque se eu souber que isso é inconsistente, eu sei que o argumento é válido. Então é o tableau de A implica B ou C. Não é o caso de B ou C e A, né? Esse daqui, ou não, não há, né? Dá no mesmo. Esse daqui é terminal. Então vamos ver. Esse daqui, se eu vou fazer o primeiro, vai dar ramo, né? Porque quando é que o condicional é verdadeiro? Ou quando o antecedente é falso, ou quando o consequente é verdadeiro. Então eu vou fazer logo o segundo, porque o segundo ele não dá ramo. Quando é que uma disjunção é falsa? Quando o antecedente é falso e o consequente é falso. Então aqui, agora não vai ter jeito, né? Eu vou ter que fazer o ramo. Quando é que o condicional é verdadeiro? Quando o antecedente é falso ou quando o consequente é verdadeiro. Esse ramo aqui já fechou. Que eu tenho nesse ramo não há e há. Então já está fechado esse ramo. Vamos se preocupar só com o de cá agora. Quando é que essa disjunção é verdadeira? Quando é que B ou C é verdadeiro? Ou quando B é verdadeiro, ou quando C é verdadeiro. Esse ramo aqui fecha porque eu tenho B e não B. Esse ramo aqui fecha porque eu tenho C e não C. Então, quer dizer que essas três proposições aqui, elas são inconsistentes, né? Se essas três aqui são inconsistentes, então é impossível essas duas ser verdadeiras e a negação dessa ser falsa, né? Porque para essa negação ser falsa, essa conjunção, essa afirmação teria que ser verdadeira. Mas elas não podem ser as três verdadeiras ao mesmo tempo. Então eu sei que esse argumento é válido. Tá bom? Então é isso, gente, né? A prova aí de vocês logo na volta das férias, né? Porque eu quero deixar vocês passarem as férias na companhia luxuosa e gostosa da lógica, né? Então vocês vão estudar nas férias, assim espero pelo menos, e a prova vai ter mais ou menos essa mesma estrutura, tá? Então estudem pelo Para Todos, né? Capítulo, acho que é de 1 a 15, né? Sendo o 12 o mais importante. Estudem, vejam esse vídeo, né? Se você chegou até aqui é porque você já viu o vídeo, né? Tem outros vídeos aí
com as correções do para todos também é legal vocês dar uma olhada. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Tá bom, gente? Então, valeu, boas férias, bom final de ano, bom Natal também e boa lógica para todos nós. Abraço, tchau.